Paz do Senhor, metroviários de Cristo, graça e paz, né? Nós queremos aqui iniciar o nosso devocional hoje, sexta-feira. Estamos aqui na sede dos metroviários de Cristo, na Avenida General Serra Martins, número 33, conjunto 27. Eu queria meditar com você na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Mateus, né? No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 5. Os primeiros versículos deste capítulo nos diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, nós estamos diante de um texto bem conhecido da maioria das pessoas, chamado Sermão do Monte, né? Nós iniciamos aqui no capítulo 5. Evidentemente, tem toda uma narrativa anterior dessa história. Ela se passa ali na Judéia e Jesus ele vai falar aos discípulos, e junto com os discípulos acompanhava aquela multidão de pessoas. Nos capítulos anteriores nós vamos ver que Jesus ele havia selecionado os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e ele também já estava fazendo curas, ele já estava de uma certa forma realizando grandes maravilhas no meio do povo. Era o início do seu ministério. O ambiente que nós estamos presenciando neste discurso, nesse sermão de Jesus, é um ambiente que tem ali os seus discípulos, aqueles que foram selecionados para estarem junto a ele neste ministério, e ali, vamos dizer assim, ao lado daqueles discípulos, ou próximo, aqui não fica claro exatamente qual era a distância deles, estava a multidão sedenta de ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Jesus chamava a atenção daquelas pessoas pela sua postura, pela sua palavra, pelo poder que ele exercia através da sua palavra. Aliás, Cristo ele é chamado depois no Evangelho escrito por João, de o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, Cristo era o próprio cumprimento da lei do Senhor. E é interessante que neste ambiente que nós estamos observando, este povo, em geral, era um povo que sofria muito com o Estado romano. Vamos nos lembrar que esse período é o período do Império Romano Ocidental. Então, havia ali um sistema de Estado romano, de governo romano, que era muito terrível sobre os povos que eles dominavam. Entre eles estavam os judeus e demais povos da Ásia Menor. E é interessante que também Lucas ele fala sobre essas bem-aventuranças, mas vamos inicialmente tratar essa questão que Jesus ele está colocando, vamos dizer assim, diante do povo as suas bem-aventuranças,
bem-aventuranças no sentido de felicidades, ou seja, aquele que age daquela maneira é feliz. Então, ele trabalha com a pobreza de espírito. Veja que aqui ele não trata da pobreza material, mas ele trata da pobreza de espírito. Mas ele diz que estes reinarão, terão direito sobre o reino de Deus. Não é que eles seriam donos do reino de Deus, ou teriam algum domínio sobre o reino de Deus por serem pobres de espírito, no sentido da fraqueza, mas sim no sentido de ter um espírito humilde diante de Deus. Então a sua humilhação, ela teria uma recompensa diante de Deus. Ele trata dessa pobreza de espírito no sentido de que você não pode ser soberbo, você não pode ser arrogante. O servo, aquele que serviria a Deus, ele deveria ter um espírito de acordo com aquele que está disposto a servir. É interessante que ele fala dos humildes, pois receberiam heranças, né? Daqueles que tinham sede de justiça, fome e sede de justiça, né? Usando aqui uma figura de linguagem, porque eles serão satisfeitos, eles seriam saciados, né? Havia muita injustiça naquele tempo, havia muito tipo de coisas que não eram corretas, que eram praticadas contra o povo. Eles não tinham quem os ouvisse e quem os defendesse dos problemas que eles sofriam. Mas Jesus promete a eles que eles seriam saciados. Aqueles que eram misericordiosos, aqueles que tratavam com um olhar de misericórdia, também alcançariam suas bem-aventuranças. Aqueles que tinham um coração puro, também veriam a Deus. Pureza de coração, um coração sem máculas, sem manchas. Aqueles que procuravam ser pacificadores, também serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que buscavam a paz e não a guerra, aqueles que buscavam tratar todas as pessoas de maneira a serem pacificadores, a serem, de alguma maneira, trazer a paz, trazer a tranquilidade e não a guerra, e não o combate, e não a disputa diária. Estes também seriam chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, também deles seriam o reino de Deus. Eles teriam também o direito deste reino de Deus, o direito de participar das benesses do reino de Deus, porque sofreriam a perseguição por causa da justiça, ou seja, por serem justos, por serem corretos, por andarem de acordo com a lei de Deus e a vontade de Deus, seriam perseguidos. É interessante que ele termina então as suas bem-aventuranças dizendo que quando pela causa de Cristo fossem insultados, fossem perseguidos e muitos se levantarem contra eles com calúnias, né? Declarando crimes que eles não haviam cometidos, mesmo assim, com todo este sofrimento, com toda esta perseguição por causa de Cristo, eles deveriam se regozijar, porque grande seria a recompensa dos céus. Pois da mesma forma, os profetas também tinham sido perseguidos. Então, a recompensa que Cristo estava oferecendo para eles não era naquele tempo, imediatamente, mas sim uma recompensa que viria na sua posteridade, pós-morte, ou viria de uma outra maneira, quando Cristo os resgatasse deste mundo vil. Esse resgate, evidentemente, é um resgate que está prometido na palavra de Deus para aqueles que depois serão chamados igrejas. E nós nos consideramos igreja como o corpo de Cristo. Agora veja, o irmão Lucas, escrevendo também sobre este assunto, ele, no capítulo de número 6, escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, no capítulo de número 6, verso 17 em diante, ele diz o seguinte: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom.
que vieram para ouvi-los e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então Cristo era sempre acompanhado por esta multidão de pessoas sedentas da palavra de Deus, mas também necessitadas, que sofriam muito com seus problemas físicos, mentais, espirituais, materiais, e eles sempre estavam em busca de uma solução, e sabia-se que Cristo era aquele que fazia sinais, Jesus era aquele que fazia sinais. Verso 20, olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês agora que têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de não impeça, porém, de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exijam que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, é interessante que Lucas, também mencionando sobre as bem-aventuranças, ele trata de algumas bem-aventuranças, não repetem exatamente todas conforme a sequência da narrativa de Mateus, mas também traz a esta questão os comportamentos, as condutas que Deus espera dos homens que servem a Ele, que se convertem à sua palavra. Comportamentos que muitas vezes, para os demais, daqueles que não servem a Deus, eram considerados comportamentos que não traz benefícios. Mas veja que Cristo, tratando de alguns casos, veja que Ele não está condenando ricos, nem está condenando aqueles que têm fartura, e nem está condenando aqueles que eram alegres, mas estava condenando, na verdade, a atitude permissiva dos ricos, a atitude daqueles que riam daqueles que passavam por dificuldades. Então, enquanto uns passavam dificuldades, pobrezas e misérias, enquanto uns sofriam grande perseguição, enquanto uns e outros eram cobrados por altos impostos de maneira injusta, de maneira irregular, de maneira fraudulenta, outros enriqueciam-se às custas destes, né? Então, há uma condenação aqui sobre determinados comportamentos que desagradavam a Deus. Tanto é que Lucas, ele escreve então aqui nas palavras de Jesus, que quando Cristo chama a atenção para que se amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Então, apesar de eles estarem lhe fazendo mal, eu não posso pagar com a mesma moeda. Eu não posso tirar, por exemplo, a terra, invadir a terra do rico, simplesmente porque
eu me considero injustiçado pela sua riqueza. É interessante que ele diz o seguinte, que até aquele que te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Não é que você vai ser esbofeteado dos dois lados. Ah, apanhei de um lado, agora bate desse lado. Não é bem isso que ele quer dizer. Oferece a tua outra face. O homem espiritual, ele não devolve com a mesma moeda, ele não é olho por olho, dente por dente. Ele não devolve o tapa do mesmo tamanho que ele recebeu. Muitas vezes a nossa postura diante daqueles que nos batem, diante daqueles que nos ofendem, quando nós, ao contrário deles, devolvemos palavras de pacificação, devolvemos palavras de correção, temos uma postura calma, tranquila e de acordo com a palavra de Deus, então o resultado é que esta agressão ela seja revertida, porque aquele que a praticou se arrependerá de ter praticado contra você, porque você não devolveu a ele com a mesma violência, mas você devolveu a ele com um espírito manso, tranquilo, com uma conduta de acordo com aquele que serve a Deus, com a ética e a moral em que todo cristão deve ter, de ter mansidão, de ter paciência, de ser pacífico, de responder com educação, de responder de uma forma que não ofenda o outro, mas que faça o outro entender que você não é igual a ele, mas que você tem outra postura. E é interessante que, então, ele termina dizendo o seguinte: amem, porém, os seus inimigos e façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, aquele que, empresta ao outro, mesmo que seja um suposto adversário, não deve esperar vingança se caso ele não devolver, porque nós muitas vezes seremos injustiçados. Não receberemos da mesma forma que demos, né? Então muitas vezes não temos aquilo que esperamos, mas isso não pode ser um motivo de ódio contra o outro. E é interessante que ele diz o seguinte: então a recompensa que terão será grande a vocês, que serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. No verso 30, eu acho bem interessante, ele diz o seguinte: dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exijam que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, é a reciprocidade das nossas atitudes. Seja de uma outra maneira a sua atitude. A reciprocidade ela não pode ser do mesmo caráter, da mesma gravidade. Eu posso ser recíproco com uma palavra de paz, com uma palavra de calma, de pacificação, convencendo ao outro que a atitude dele foi extremamente danosa para mim, mas que eu não vou devolvê-lo da mesma forma, porque eu não tenho um espírito mau e eu não carrego comigo esse mau caráter, mas eu carrego comigo, ou eu levo comigo o testemunho de Cristo, como Paulo nos ensina, a mente de Cristo. Então, que essa palavra ela fique em nossos corações, lembrando de que Jesus, ele procurou ter uma atitude diferente daquelas pessoas que andavam pelo mundo vagando sem ter um compromisso com Deus, sem ter um objetivo claro para com a sua vida espiritual. A vida espiritual do homem, uma vez consertada diante de Deus, uma vez de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a conduta esperada de Deus, né, para o homem.
Então, de acordo com uma ética e uma moral que está descrita dentro daquilo que nós entendemos na doutrina da palavra de Deus, faz com que o homem seja diferente, faz com que o homem e a mulher ajam diferente com a sua família, com o seu cônjuge, né? Faz com que certas práticas, como traição, como furto, como fraudes, enfim, como mentiras, enganos, estas coisas não devem fazer parte do caráter daqueles que servem a Deus. É assim que nós acreditamos, que Deus pode mudar a nossa maneira de viver, que Deus, ele transforma o nosso caráter do homem velho, ou seja, do ser humano que praticavam as coisas antigas e que eram desagradáveis a Deus, inclusive aos homens, muitas vezes com suas práticas ilegais e enganosas, para um homem novo, para um ser humano transformado, para um ser humano que foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, onde nele habita o Espírito Santo de Deus e controla suas atitudes segundo a vontade e segundo o propósito de Deus. Por isso eu deixo essa palavra para você nesta manhã e eu quero dar aqui alguns avisos aos metroviários de Cristo, a UEMESP, a União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo. Nós temos o nosso canal no YouTube, Metroviários de Cristo UEMESP. Você pode ali estar assistindo às nossas lives e podcast. Também temos algumas lives e podcast gravadas aqui no Facebook e também temos algumas transmissões feitas pelo Instagram. Então você pode acessar essas 3 redes sociais. Além disso, nós temos o site metroviariosdecristo.org.br. Você acessa o nosso site e também tem ali as informações e fotos dos eventos que nós temos realizado. Queremos convidar a você para, no mês de julho, também estar conosco na nossa confraternização. E lembrando que no mês de agosto, se der tudo certo, estaremos comemorando o nosso Jubileu de Pérola. Mais uma convocação para você. Metroviários de Cristo, é um convite. Nós queremos formar um coral. E este coral nós queremos formar com os Metroviários de Cristo, seus familiares que quiserem participar, mas vamos dar prioridade para os associados. Aqueles que são associados, que contribuem mensalmente, terão prioridade porque nós temos um número de vaga limitado. A nossa intenção é ter pelo menos de 25 a 30 componentes, devido ao espaço que nós temos disponível. E queremos, se Deus quiser, começar os ensaios a partir do mês de junho, do máximo, iniciando no mês de junho, ou talvez agora no final de maio. Vai depender da nossa programação, da nossa organização. Para isso, eu preciso que você se prontifique, que você se manifeste, que tem o interesse de participar do coral da UEMESP. Se Deus quiser, em agosto queremos já, quem sabe, inaugurar os primeiros louvores. E em dezembro, se der tudo certo, quem sabe estaremos nos apresentando, não só no metrô de São Paulo, mas também em outros lugares. Que Deus nos dê a oportunidade. Então, participe, mande a sua manifestação de interesse para que possamos nos organizar e que possamos fazer esta programação. Também nós queremos avisá-los que no dia 27 deste mês de maio nós teremos um evento muito interessante com o hebraísta, professor, pastor Marcelo Oliveira. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, vá até o Instagram e procure lá Marcelo Hebraísta. O pastor Marcelo, ele é um grande entendedor das línguas, da língua hebraica, e ele tem vários canais, tem participado de vários programas e entrevistas. É uma pessoa que tem 17 livros escritos sobre a cultura judaica, sobre a língua, sobre uma série de coisas interessantes que estão na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então,
você tem a possibilidade de participar dessa palestra no dia 27 de maio, às 15h30, na Vila Guarani. Estaremos disponibilizando o endereço, a entrada é gratuita e nós vamos realizar este evento, uma palestra sobre a fascinante cultura judaica com o hebraísta Marcelo Oliveira. Você é o nosso convidado especial, pode levar um convidado seu, não precisa ser só o associado, porque estaremos realizando no local amplo para ter mais espaço. Então, este é o nosso convite para o dia 27 de maio. Grande abraço a todos vocês. Eu quero aqui encerrar com uma oração, lembrando que nós temos um grupo de oração no WhatsApp e os associados que quiserem participar, mandem para nós o seu interesse, porque você será incluído neste grupo. Já temos lá uma quantidade de pessoas, todos os dias fazem uma oração gravada em áudio e deixa disponível para o nosso grupo, e durante o dia este grupo está apresentando as causas que são levadas para o grupo de oração. Eu quero orar com você nesta manhã, pedir a Deus pela sua vida e pela sua família. O nosso objetivo do grupo de oração do mês de maio é a família. Inclusive teremos agora o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias, mas oficialmente, digamos no calendário, as pessoas estarão comemorando no próximo domingo. Então nós vamos orar também pelas mães. A família é uma instituição sagrada. Deus criou a família. Deus criou o homem, criou a mulher, uniu o homem e a mulher em comunhão, em união, em matrimônio. Eles geram filhos a partir de uma bênção que Deus deu a eles, está lá em Gênesis. Então Deus os abençoou para que eles frutificassem e multiplicassem. Então a junção, a união através do amor do homem e da mulher faz com que eles gerem filhos e a partir daí surgem as famílias da terra. Então foi assim que os seres humanos surgiram na terra. E se estamos aqui hoje é graças a esta instituição sagrada criada por Deus chamada família. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor pela vida daqueles que estão nos assistindo nesta live, pelos metroviários de Cristo, pelos seus familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Queremos pedir ao Senhor pelas famílias dos metroviários de Cristo e também por todas as famílias, pelas mães que têm trabalhado todos os dias, que têm se esforçado para cuidar dos filhos, por aquelas mães que talvez já não tenha mais o seu esposo, por algum motivo que tenha acontecido. Que Deus tenha misericórdia e ajude-as para que elas possam ter força e coragem para cuidar daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Aquelas que não são mães, mas que desejam, Senhor, que Tu possa abrir a sua madre, que Tu possa conceder-lhe esta bênção, que haja um casamento frutífero, que haja uma união diante de Deus com o amor verdadeiro, com o amor sincero. Senhor, que as Tuas famílias sejam unidas, que as famílias da terra estejam diante do Teu propósito, que os filhos sejam obedientes aos pais, e que os pais sejam aqueles que exercem autoridade sobre os seus filhos, cuidando e zelando pela sua família e também dando a educação que eles precisam. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos deste mal que nos rodeia, livra-nos das artimanhas do inimigo, livra-nos, Senhor, do pecado, livra-nos, ó Pai, do mau caratismo, livra-nos da mal atitude, da imoralidade e nos guia, Senhor, conforme o Teu Espírito Santo. A Ti toda a honra e toda a glória, ao Teu nome nós honramos, a Cristo nós declaramos que é Rei e Majestade sobre nós e sobre toda a terra. Queremos, ó Deus, nos colocar nas Tuas mãos nesta manhã e Te agradecer, sabendo que Tu tens bênçãos para as nossas vidas e livramento todos os dias. Por isso somos gratos a Ti, sempre,
devemos ser gratos a Ti, porque sabemos que Tu tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que Deus continue presente na sua vida e também abençoando a sua família. Muito obrigado.